bem com vocês? Tia Lu tá super feliz que viu que bastante gente fez a receitinha da nossa massinha, fez a atividade. É isso aí, muito bem. A gente vai trabalhando junto, nós vamos conseguindo realizar as nossas atividades, né? E alcançando os nossos objetivos. Mas para começar a nossa aulinha de hoje, vamos começar falando com quem? Com o Papai do Céu, isso mesmo. Pega lá a colinha, deixa eu pegar aqui a colinha que tá no meu bolso, já peguei, olha aqui a colinha. Passa a colinha. Juntou, colou. Papai do Céu, muito obrigada pela minha escolinha, pelas minhas professoras, pelos meus amiguinhos, pela minha família, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E agora, vamos cantar a música do Pintinho Amarelinho. Quem aqui quer cantar a música do Pintinho Amarelinho? O pintinho que a gente pintou na aula de segunda-feira, na nossa atividade. Não foi um pintinho para casa para pintar. Então agora vamos cantar a música do Pintinho Amarelinho. Quero todo mundo cantando com tia Luciana a musiquinha do Pintinho Amarelinho. Vamos lá! O pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalcham. Gostaram da música do Pintinho? Acho que todo mundo em casa cantou com tia Lu, não foi? Então, pra gente... o quê? Escutei? Vocês querem a chamadinha. Tia Lu quase que esquece da chamadinha, né? Todas as vezes. Tá bom, então agora a gente vai fazer uma chamadinha diferente. Que tem a musiquinha que diz assim: se eu fosse um peixinho... Quem sabe essa musiquinha do peixinho? Pronto, com essa musiquinha nós vamos fazer a nossa chamadinha. Lembrando que os alunos de Tia Jaque estão aí acompanhando a gente, Tia Jaque está acompanhando vocês de casa, vendo quem está fazendo todas as atividades, participando das aulinhas, certo, mamãe? Tia Jaque conta com o feedback de vocês. Beijo para vocês de Tia Lu. Deixa eu pegar a nossa chamadinha, só um minutinho. Peguei a nossa chamadinha e agora, para começar a nossa chamadinha, nós vamos começar com a musiquinha do peixinho. Diz assim: se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Arthur do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Luiz Henrique do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Antoniel do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Carlos Henrique do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Ana Júlia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Ana Lívia do fundo do mar. Nossa, quantas crianças de Tia Jaque no fundo do mar? Mas a gente já tirou tudinho, né? Então agora vamos para a chamadinha dos alunos de Tia Lu. Vamos lá, quero ver quem é que está acompanhando a nossa aulinha, viu, mamãe? Manda aí aquela fotinha dele assistindo a aulinha, dele realizando a atividade. Tia Lu fica muito feliz quando recebe essas fotinhas. Vamos lá! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Davi do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Carlos do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Enzo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Mariana do fundo do mar.
Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Lara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Heitor do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pedro do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Beatriz do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João do fundo do mar. João Henrique. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Neemias do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Laura do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Estevão do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João Heitor do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Fernanda do fundo do mar. Meu Deus, quantas crianças Tia Lu tirou do fundo do mar, não é mesmo? Mas que bom, e eu espero que todo mundo em casa tenha participado com Tia Lu da nossa chamadinha. Só um minutinho. Para começar a nossa aulinha, essa semana nós estamos na última semana aqui do nosso tabuleiro. Hoje é dia 21, quinta-feira. Então hoje nós temos uma atividade de coordenação motora. Lembra que Tia Lu disse que nós íamos utilizar aquela massinha que nós fizemos na aula anterior? Disse que era para guardar onde? Dentro de um recipiente, não foi? Ó. Tia Lu guardou a dela dentro de um recipiente com tampa, tá aqui guardadinha. E hoje nós vamos utilizar ela na nossa atividade de coordenação motora. Então, mamãe, o que é que você vai precisar em casa para o seu filho fazer essa atividade? Você vai precisar da massinha que nós fizemos na aula anterior. Olha, a minha aqui ainda está intacta. Deixa eu tirar aqui do meu potinho. Olha aqui, ó. Minha massinha tá aqui, já brinquei bastante com ela, já trabalhei bastante em minha coordenação motora. Espero que em casa você, papai e mamãe, também tenham brincado com seus filhos. E no material de vocês, Tia Lu mandou pra casa 2 palitos de churrasco. Não mandei, ó? 2 palitinhos de churrasco. Vocês vão usar pra gente fazer essa atividade de coordenação motora hoje. O que é que você vai fazer primeiramente? Você vai pedir para o seu filho, primeiramente, amassar a massinha como se fosse fazer uma pizza, certo? E aí, você vai pegar os 2 palitos de churrasco e colocar aqui, ó, para que ele fique em pezinho. E aí, tia, o que é que ele vai fazer? Na casa de vocês, mamãe, acredito que vocês tenham macarrão. Tia Lu vai usar esse macarrão aqui, que o nome dele é penne. O interessante do macarrão que vocês têm em casa é que ele tenha 2 furinhos. Pode ser ou penne ou argola. Pra quê, Tia Lu? Filho de vocês agora vai trabalhar a coordenação motora, a concentração dele, certo? Fazendo essa atividade de coordenação motora. Você pode sentar o seu filho numa mesinha ou na mesa da cozinha, onde ele quiser sentar. E você vai oferecer esse joguinho para ele, muito simples. Vocês vão ver que eles vão amar, vão querer fazer 1, 2, 3 vezes. Vocês podem deixar eles fazerem quantas vezes for preciso. E aí, o que é que ele vai fazer? Vamos lá, vamos prestar atenção? Ele vai pegar o macarrão penne, que pra mim, que já trabalhei bastante coordenação motora, é muito fácil. Vou colocar o macarrão aqui, ó. Enfiar o buraquinho do macarrão no palito de churrasco. Vou espetar o macarrão. Ó, conseguiu o primeiro, muito bem, parabéns para Tia Lu. Vou colocar o segundo. E aí, para o seu filho, ele vai ter um pouquinho de dificuldade na primeira vez. Quanto o macarrão for menor, se for aquele de argola ou pequenininho, melhor ainda. Por quê? Porque o macarrão é menor, então o grau de dificuldade vai ser um pouco maior, mas aí ele vai trabalhando muito mais a concentração e a coordenação motora. E todos esses materiais você tem em casa.
E aí nós vamos colocando e vira uma brincadeira divertida. Uma atividade de coordenação motora. Tia Lu já fez uma vez essa atividade em sala de aula. Deu super certo. Os meus alunos adoraram brincar com essa experiência de macarrão, certo? Ó lá, ó, e vai ficando. E tem que completar o palito todinho. E quando o seu filho completar, a gente faz a maior festa. Ei, conseguiu, muito bem, vamos lá, vamos pro próximo. Certo? E lá a gente vai continuando. Ó, tia Lu, eu tenho que brincar só uma vez? Não, você pode brincar 1, 2, 3 vezes. Enjoou de brincar agora? Oferece outro dia essa brincadeira. Ah, mas ele também não quer brincar agora. Não tem problema, a gente pode brincar de outro dia, certo? E conforme for, ao invés de espetar macarrão, a gente pode espetar liguinha. Deixa eu ver o que mais que pode ser espetado. Liguinhas, macarrão argola, macarrão penne. Colocar aquelas liguinhas de cabelo bem fininha aqui também, certo? Ó lá. E aí se torna uma brincadeira super divertida com material que a gente já tem em casa, ó. Que legal, não foi? E aí, para dar continuidade à nossa aula, a gente trabalhou a atividade de coordenação motora, nós vamos para o exercício prático, certo, mamãe? No material de vocês vão pegar a fichinha que tem a data do dia 21, isso, hoje dia 21. E vamos ver lá o que se pede. Diz assim: disciplina, movimento, conteúdo, coordenação motora. E o recurso é a ficha. E o que traz nessa ficha, tia Lu? Olha, tia Lu mandou uma ficha com um gatinho. O que a gente vai fazer com esse gatinho? Aqui do lado tem a imagem da criança que já fez o gatinho dela. Nós vamos fazer do mesmo jeito, que pede assim: com a ajuda da mamãe, colhe pedaços de canudo sobre a silhueta do gato e em seguida passe o barbante dentro dos canudos. Capriche! Por isso que é importante, mamãe, trabalhar primeiro essa atividade de coordenação motora. Por quê? Porque depois ele vai trabalhar novamente a concentração e as mãozinhas passando o barbante que tia Lu mandou dentro do canudo. Mas o que a gente vai fazer primeiro, mamãe? Com a sua ajuda ou com a ajuda do papai, a mamãe vai pegar o canudo que foi no material. Foram canudos para vocês, não foram? Vai recortar esses canudos. Deixa a tia Lu cortar um aqui para vocês verem. Ó. Vai picotar os canudos, certo? Picotei os canudos. Digamos que eu tenha picotado tudo, ó. Tia Lu picotou, tá vendo? E em seguida, vamos passar, a mamãe passa a cola, digamos assim. A mamãe passa a cola no desenho e pede assim: cola aqui, Neemias, cola aqui o canudinho. Vamos passar a cola, que também foi a cola. Passou a cola, coloca aqui o canudinho e vai dando um espaço, não precisa ser juntinho, certo? Em seguida, quando todo o canudinho tiver colado ao redor na silhueta do gato, a mamãe vai pegar o barbante, entregar ao seu filho e incentivar ele a passar o barbante por dentro do canudo. Tia Lu, é um pouco difícil? É, mas essa atividade é muito importante para a coordenação motora fina das mãos, para a concentração. Seu filho vai estar trabalhando a concentração dele. Ah, mas isso pode irritar. Se ele estiver um pouquinho irritado, você deixa lá. E depois você oferece a atividade novamente, certo? Porque não adianta tentar uma vez e não conseguir. A gente tenta 1, 2, 3. Pode ser que na quarta vez a gente consiga. Então essa atividade é muito importante. Finalizamos essa atividade. Passou, colou os canudinhos ao redor da silhueta do gato. Após isso, a gente passa o barbante por dentro. Pronto, ótimo, finalizei a atividade. Tia Lu, olha, ele teve dificuldade, muita dificuldade. Normal, mamãe, não se preocupe. Por quê? É uma atividade que requer bastante atenção, requer uma coordenação motora, e aí nós vamos estar trabalhando o aperfeiçoamento da coordenação motora do seu filho.
é muito normal se ele tiver bastante dificuldade para fazer essa atividade, certo? Mas não significa que ele apresenta algum problema. Lá na frente a gente vai aperfeiçoando essa coordenação motora e você em casa mesmo pode oferecer essa brincadeira que tia Lu fez outras vezes, que aí vai trabalhando muito mais a coordenação motora. Outra atividade que trabalha a coordenação motora fina é você dar grãos para o seu filho e colocar ele para separar. Por exemplo, você mistura feijão com arroz e bota 2 potinhos e diga assim: João Henrique, coloque aqui nesse potinho o arroz. Aí ele vai separar, ele vai trabalhando a coordenação motora. E no outro potinho você coloca o feijão. E assim sucessivamente você vai trabalhando a coordenação motora. Finalizando a nossa atividade de hoje, o que é que a gente faz? Pega lá o nosso adesivinho de atividade realizada e cola aqui. Olha que interessante, nós estamos terminando a nossa semana de atividades e o nosso tabuleiro está completo. Isso significa que nós conseguimos. Então, amanhã, dia 22, é o dia que a gente entrega esse material que a gente conseguiu fazer. Entregar, tia Lu? Isso. Amanhã, dia 22 de maio, na sexta-feira, nós vamos estar entregando, devolvendo para a escola essas atividades. Tanto as fichinhas quanto o livro. Porque tia Lu precisa ter novamente para ver quem conseguiu fazer a atividade, para fazer a correção, certo? E para ver quem acompanhou as aulinhas. Tia Lu, eu preciso entregar o tabuleiro? Não, o tabuleiro é seu, é de presente, deixa ele coladinho lá, porque também nós vamos iniciar outra semana de atividades. Tia Lu preparou uma semana de atividade bem legal, cheia de coisas legais para vocês. Mas, antes de começar a outra semana, tia Lu precisa ver quem conseguiu, tá certo? Então amanhã, dia 22, eu fico no aguardo no material de vocês, certo? Quem não puder vir amanhã, traz na segunda-feira, ok? Então, meus amores, fiquem com Deus. Beijão, que Papai do Céu abençoe vocês. E eu adorei passar essa semana de atividade com vocês e preparei muitas coisas legais para a próxima semana, certo? E eu conto com vocês. Beijão, fiquem com Deus.